O maior poder militar do governo mundial, quando você se torna um almirante da Marinha, esse é o título que você recebe. Os almirantes são a maior linha de frente no combate aos maiores piratas do mundo e ao todo conhecemos 9 deles, incluindo os que já passaram pelo cargo e os que na prática possuem a força e a autoridade de um. Todos eles, apesar das suas características únicas, em tese não são muito diferentes em escala de poder, já que basta ser um almirante para ser reconhecido como a maior força do governo sem distinção. Mas na prática, a gente sabe que a história é outra. Vale lembrar também que o cargo de almirante concede ao marinheiro uma alcunha, que une o nome de um animal e uma cor, mas que alguns fogem a essa regra, como os vice-almirantes Chaton e Momosage, que foram candidatos ao cargo de almirante durante o time skip e que, apesar de não terem sido promovidos ao cargo de almirante, seguem esse mesmo padrão, sendo chamados em português de porco marrom e coelho rosa. E outro que segue esse mesmo padrão é o vice-almirante Kurouma, que traduzindo significa cavalo preto. Isso não significa que eles tenham a mesma força de um almirante, mas pode indicar que sejam os vice-almirantes mais próximos desse patamar e uma forma também do Oda tentar, salvar a honra dos vice-almirantes. Dito isso, hoje a gente vai conhecer todos os 9 almirantes da Marinha em ordem de força, considerando os seus feitos em vida, suas reputações e os seus poderes. Lembrando que toda semana tem vídeo sobre o universo de One Piece aqui no canal, então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo e dessa forma ainda ajudar o canal a alcançar a marca de 700 mil inscritos que tá chegando, combinado? E galera, agora atenção aqui, você que deseja aprender japonês rápido na prática e sem desanimar no processo, o curso completo de japonês Nihongo Premium, que vai te ensinar do básico ao avançado, tá com as matrículas abertas. Você que nunca teve nenhum contato didático com a língua, ou você que até já tentou estudar por um tempão através de métodos tradicionais e acabou parando por conta disso, você que acha impossível aprender o idioma por achar muito difícil, ou até para quem já tentou estudar sozinho pela internet, mas acabou ficando muito perdido sem saber para onde ir, esse curso é para você que sempre sonhou em aprender a falar japonês. Além de te ensinar todos os fundamentos da língua, como partículas, verbos, kanjis e a gramática como um todo, o mais legal desse curso é que você também vai aprender japonês com material nativo referente à cultura pop japonesa, animes, mangás, tokusatsu, tudo que a gente mais gosta. E dessa forma, se um dia você quiser viajar para o Japão, seja a passeio ou ter mais oportunidades de trabalho, a gente sabe que o nosso Brasil tá complicado, você vai ter uma base muito boa com esse curso. Aqui embaixo na descrição e no comentário fixado eu vou deixar um link para você conhecer mais sobre o curso, entender melhor a metodologia e tirar qualquer dúvida que você possa ter em relação a preço, formas de pagamento, garantia e etc. Não deixa essa oportunidade de aprender japonês rápido, na prática e sem desanimar no processo ainda esse ano, que ela pode acabar a qualquer momento. Já aproveita e já deixa o link aberto na outra aba para você não esquecer de fazer isso depois, beleza? Vamos lá, galera. Em nono lugar temos o Almirante Zephyr. Para quem tá estranhando esse personagem, ele foi o vilão principal do filme 12 de One Piece, o filme Z. O filme não é canônico, mas ele foi um vilão muito marcante, então eu achei válido considerar ele aqui na lista, até para servir como curiosidade para quem não conhece. Zephyr, dentro da história do filme, foi um almirante e mentor dos 3 almirantes pré-time skip e de vários outros marinheiros conhecidos hoje em dia. Foi capaz de dominar o armamento aos 34 anos e foi isso que fez ele receber a alcunha de Braço Negro. Mas depois que ele perdeu o seu braço, ao que tudo indica para o Edward Weevil, segundo as dicas que foram dadas de que foi um pirata Akumado que entrou para o Shichibukai no meio do time skip, depois disso ele ganhou um braço de Kairoseki do governo para ter mais chance contra usuários de Akuma no Mi. Zephyr no filme já estava velho e doente, mas ainda conseguiu manter uma luta curta contra o Kizaru, mesmo que com certa desvantagem por causa do peso do seu braço mecânico, mas infelizmente o mal desse almirante foi ser um vilão de filme, onde o Luffy sempre ganha uma vantagem de roteiro. Nesse caso, o almirante empatou com o Luffy que tinha acabado de voltar do time skip e nem sequer usou o Gear 4 durante a luta. Claro que se fosse dentro do mangá a história seria outra, mas pela escassez de feitos e mesmo com o seu braço mecânico, pelo que ele mostrou, ficaria em último mesmo contra os demais usuários de Akuma no Mi dessa lista. Em oitavo lugar temos o almirante Fujitora, usuário da fruta da gravidade com um alcance suficiente para puxar meteoros do espaço
passo, levitar todos os escombros de uma ilha e com um ótimo alcance com seu haki da observação, o Tigre Roxo teve uma participação contida, mas marcante no arco de Dressrosa. Saiu na vantagem na sua luta contra o Sabo, que tinha acabado de conseguir a Fruta do Fogo, mas chegou a mostrar uma proficiência muito grande logo no começo e era o número 2 do exército revolucionário, similar a um comandante de Yonkou em nível de autoridade e também de poder. Detalhe que o Fujitora aqui sequer estava lutando com tudo, já que ele só queria ganhar tempo e ter uma desculpa para não ter tido que lutar contra o Doflamingo diretamente e poder, ter uma desculpa para dar tanto para o seu superior na marinha, também para o governo mundial. Mas por outro lado, foi surpreendido com um ataque do Zoro, deixando a situação numa espécie de empate técnico, até porque o Oda ele não ia correr o risco de sugerir que o Oda ele quebrou a sua promessa de nunca mais perder depois de ter sido enterrado vivo pelo almirante. Chegou também a ser arremessado pelo Elephant Gun do Luffy e foi ameaçado pelo Doflamingo, que diminuiu um pouco da moral dele no arco, Mas o pecado mais grave mesmo do almirante foi ele ter aparecido enfaixado depois de ter falhado em capturar os revolucionários durante o Reverie. Então, apesar dele ter uma habilidade muito interessante e um haki de observação considerável, ainda assim, ele tem uma escassez de efeitos físicos, dá pra dizer, e que já são suficientes para colocar ele como o 8º colocado. Já em 7º lugar, temos o almirante Ryokugyu, ou mais conhecido como Aramaico para os mais íntimos, Aramaki, a gente sabe, entrou para a marinha junto do Fujitora pelo alistamento mundial durante o time skip e já quebraram toda a hierarquia da instituição, alcançando um dos patamares mais altos de todos, que é o posto de almirante. Ele é usuário da fruta elemental da floresta, que pode ser que seja uma das 4 Akuma no Mis divinas, já que o seu cabelo de nuvens lembra muito o do Luffy na forma despertada, o que aumenta o hype nele ainda mais. Durante o arco de Wano, ele foi finalmente apresentado pra gente, conseguindo subjugar tanto o King quanto o Queen, sem qualquer dificuldade, e mesmo que eles ainda não estivessem 100% curados, o próprio almirante afirma que com o título dele seria inadmissível perder para meros comandantes de Yonkou. Chegou também a prender os samurais de Wano e até a própria Yamato com seus cipós e poderia ter drenado a energia de todos eles se quisesse, mesmo considerando que a Yamato estivesse só na defensiva a pedido do Momo. Ele conseguiu facilmente subjugar todos eles naquele momento. Mas a grande vergonha foi o almirante logo depois ter literalmente tremido na base das suas raízes de árvore pro haki do rei do Shanks e desistido de prender o Luffy. Pelo menos o almirante mostrou um haki de observação bem amplo, conseguindo identificar também a presença do bando do Shanks fora, do país de Wano. Somado a isso, Aramaki também divide com o Fujitora a vergonha de ter falhado em prender os revolucionários durante o Reverie, mas eu ainda considero ele com feitos mais sólidos do que o Fujitora e por isso ele fica uma posição acima. Em 6º lugar, temos o almirante Kizaru, o homem com a fruta elemental da luz que compõe o trio de almirantes atualmente, mas que segue invicto da vergonha passada pelos outros 2, graças a Deus. O homem que humilhou os Supernovas pré-time skip com uma ótima introdução, lutou contra o imediato do rei dos piratas Silvers Rayleigh e deu uma boa canseira no velho, inclusive mostrou também ter um armamento avançado na guerra de Marineford, parando o terremoto do Barba Branca junto dos outros 2 almirantes. Além disso, tudo indica que ele também possua uma observação capaz de prever o futuro, já que ele foi capaz de moldar o seu corpo para evitar os golpes do Barba Branca, feito esse que foi atribuído lá no arco de Holy Cake Island ao uso da previsão do futuro na luta do Luffy contra o Katakuri, que também moldava o seu corpo da mesma forma para não ser acertado. Durante a guerra de Marineford também humilhou o Barba Branca sem esforço algum durante o clímax da guerra, só não enchendo ele de laser na cabeça porque o velho precisava ficar vivo por mais algum tempo e ainda desapareceu da guerra por quase 10 capítulos depois disso sem motivo algum, só porque o autor sabia que não podia deixar alguém tão poderoso assim solto fazendo o que quisesse. Finalizou Marco a Fênix também com uma ajuda do roteiro, prendendo ele em algemas de Kairoseki, mas também só não matou ele depois disso pelo mesmo motivo. O Marco precisava continuar vivo. Outro ponto interessante é como o Kizaru sempre está disposto a resolver a situação, mesmo aparentando ser aquela pessoa relaxada. Por exemplo, ele foi o primeiro a querer eliminar o Barba Branca logo no começo da guerra e se candidatou a ir até o país de Wano, sabotar a aliança dos Yonkou
Kaido e Big Mom. Definitivamente um almirante de respeito invicto e segue com a moral acima dos outros dois almirantes colegas dele e certamente venceria o almirante Zephyr se a luta se prolongasse por mais tempo no filme. Em quinto lugar temos o ex-almirante de frota Kong. Para quem não sabe, esse é o atual comandante-chefe do governo mundial, que serve de ponte, basicamente, de comunicação entre o governo e a marinha, mas que sinceramente nunca pareceu ser um cargo de relevância na prática, né? Parece mais cabide de emprego, na verdade. Esse foi o cara que ocupava o cargo de almirante de frota durante a era do Roger, antes do Sengoku assumir, e naturalmente também já foi um almirante um dia. Nunca vimos nada desse personagem em ação, ou sequer qualquer menção, qualquer citação que evidenciasse a sua força, mas eu vou dar os meus argumentos para colocar ele acima até dos demais. Primeiro que, diferente dos outros, esse chegou ao cargo de almirante de frota, que apesar de parecer mais um cargo político, né, uma indicação política, também pode indicar um diferencial de força, mesmo que muito pequeno. E eu vou dar aqui a minha explicação para isso. Lembram lá no arco de Holy Cake Island quando a Madre Carmel tentou vender a Big Mom para CP0 quando ela ainda era criança? Então, durante a negociação, ela afirma que pela força bruta que a Big Mom tinha, ela tinha capacidade de um dia se tornar um almirante, quiçá um almirante de frota. Ou seja, a única coisa que foi avaliada ali foi um parâmetro de força para diferenciar esses dois cargos. Então, apesar das indicações políticas serem um fator determinante para ocupar o posto de almirante de frota, a força do almirante certamente também é um fator que vai ser levado em consideração nessas horas. Então, por isso, o Kong aqui ganha uma vantagem sobre os outros. Agora, outro ponto mais especulativo é sobre o seu nome. A gente sabe como o Oda adora representar os poderes dos personagens através dos seus nomes e não tem como não reparar que o nome do Kong se refere ao maior rival do Godzilla nos cinemas, né, o King Kong. Pode ser que a fruta dele não seja exatamente a do King Kong, porque o Oda ele tende a escolher seres da mitologia japonesa para referenciar, o que nos leva a crer que ele possa ter a zoa mítica do Ozaru, o deus macaco, o que dá um hype enorme para o personagem ter uma participação de peso ainda na saga final de One Piece e me faz colocar ele nessa posição. E eu nem vou entrar aqui na possibilidade do Kong ele também ser um membro da família Monkey, que também significa, no caso, macaco, né? Vamos deixar isso para depois, mas eu tenho muita expectativa quanto a esse personagem em relação ao nome dele e pelo fato dele ter alcançado o cargo de almirante de frota e por isso ele fica na quinta posição. Já em quarto lugar temos o ex-almirante de frota Sengoku. Bom, aqui eu vou considerar o mesmo argumento usado para o Kong, de que ele também foi um almirante de frota um dia, mas diferente do Kong, o Sengoku de fato tem mais feitos, pelo menos citações um pouco mais concretas pra gente, e isso faz com que, obviamente, né, isso pese muito mais do que meras especulações, mesmo que faça bastante sentido. O Buda aqui, nesse caso, foi o único dos almirantes a ser confirmado de fato como sendo usuário de Haki do Rei, o que é uma surpresa considerando o tanto de personagem que já mostrou ter essa habilidade até hoje. Eu particularmente, inclusive, tenho a crença de que o Haki do Rei ele seja algo exclusivo, tanto dos Yonkou quanto dos almirantes de frota, ou aqueles que tenham essa capacidade, salvo exceções que eu vou chegar lá, né, inclusive. E esse seja o maior diferencial em relação aos outros almirantes. A gente viu, por exemplo, em Wano, como o Haki do Rei pode ser usado em um confronto direto na luta do Luffy contra o Kaido, e como isso faz diferença no arsenal de um combatente de alto nível em One Piece, e vimos como o Aramaki, por exemplo, nem sequer tentou disputar uma disputa de Haki do Rei com o Shanks, indicando que ou ele não tenha, ou que era tão inferior que ele nem tentou usar. Então, esse poder ele pode ser o elemento que separa o patamar dos que realmente estão no topo do mundo. Mas voltando aqui ao personagem, sabemos que o Buda ele tem a zoa mítica da estátua dourada de Buda e é capaz de executar a técnica da palma de Buda, mas além de tentar conter o Barba Negra com seu poder em Marineford, a maior parte do que sabemos do personagem é através da sua reputação mesmo, né, do seu histórico. Vimos lá no episódio 0, que conta o começo da Era dos Piratas, o Sengoku junto do Garp derrotando o Leão Dourado Shiki, vilão do filme 10, e um pirata com força equivalente à do próprio Roger. Mas diferente do Garp, o Sengoku ainda carece bastante de feitos concretos, pelo menos que a gente saiba. No incidente de God Valley, por exemplo, ele conta como se tivesse sido apenas um espectador, e não como se tivesse lutado também na linha de frente com o próprio Garp e com
o próprio Roger, né? Que é o que eu acredito, né? Particularmente. Mas o Oda, ele parece pelo menos ter tentado corrigir um pouco dessa falsa impressão que a gente tem do Sengoku durante o flashback do Roger dizendo para a Marinha, né? O próprio Roger dizendo para a Marinha trazer o Garp ou o Sengoku se quisessem ter chance de capturar ele, o que sugere uma certa paridade entre os dois marinheiros da antiga era na visão do próprio Roger. Então, pelo Sengoku ter sido um almirante de frota com um histórico maior do que o do Kong, ele fica nesse caso em quarto lugar. Agora, entrando no pódio, em terceiro lugar temos o almirante Aokiji. Além de possuir um alcance absurdo com a sua fruta do congelamento e congelar seus oponentes com um toque, assim como o Kizaru, o Aokiji também mostrou possuir o armamento avançado no mesmo momento em que os outros almirantes e a possibilidade de prever o futuro, moldando também o seu corpo, como quando evitou o golpe da lâmina do Barba Branca atravessando o seu torso. Aokiji foi capaz de resistir a uma ombrada do Jozo, mesmo sendo pego de surpresa, e por outro lado, quando Aokiji pega o Jozo de surpresa, congela ele por completo e derrotando ele sem problema nenhum, resultando na perda do braço do comandante com o peso do próprio corpo. Além disso, também derrotou o Cracker, general doce da Big Mom, sem qualquer dificuldade, provando, assim como todos os almirantes, uma superioridade evidente sobre os comandantes de Yonkou. Aokiji foi indicado pelo Sengoku ao cargo de almirante de frota e para isso precisou enfrentar o Akainu pelo posto, já que eles tiveram as suas divergências particulares. Segundo o relato do Jinbe, ambos tinham o mesmo nível de poder e isso deve incluir até mesmo o nível das suas habilidades de fruta. Punk Hazard ficou exatamente dividida em um lado quente e um lado frio, mostrando que apesar de contraintuitivo, não existiu desvantagem para o Aokiji nessa luta. Assim como o magma esquenta o gelo resfria o magma. Se fosse pra gente dizer que o Aokiji ele tem alguma desvantagem elemental, talvez fosse para a fruta do fogo, já que não dá para congelar o fogo, mas o fogo ele pode evaporar o gelo. Para pra pensar nisso. Mas apesar da luta ter sido equilibrada, uma hora a diferença, mesmo que extremamente mínima, se mostrou suficiente para classificar o Akainu como vitorioso e na perda de uma perna do Aokiji, além de uma série de cicatrizes de queimadura. Particularmente, eu acho esses feitos do Aokiji muito mais concretos do que qualquer coisa que o Sengoku ele tenha feito, e o fato dele ter sido indicado ao cargo de almirante de frota poderia indicar que, em tese, ele teria um nível de força suficiente para ocupar o cargo também. E olha que eu ainda acredito que ele possa ser readmitido na marinha depois da queda do Akainu e ocupar o cargo de almirante de frota, né? Mas isso é só especulação minha. Então, apesar do Sengoku ele ter de fato ocupado o cargo de almirante de frota e ter um histórico de vida mais impressionante, pelo menos em citações, o Aokiji, como eu falei, ainda tem feitos muito mais concretos e por isso eu coloco ele em terceiro lugar. Agora, com a medalha de prata, temos em segundo lugar o atual almirante de frota, Akainu. Vocês já vão ver aqui minha cara de decepção. Agora vem a polêmica. Como assim, Bruno? Mas tu não é o maior fanboy do Akainu que existe nesse planeta Terra? Sim, mas eu ainda tenho amor à minha vida. Mas calma que eu vou explicar por que eu tô dizendo isso. Vamos lá, o Akainu a gente sabe tem a fruta elemental do magma, fruta com poder ofensivo de mais alto nível, assim como os outros dois almirantes pré-time skip mostrou o armamento avançado e também moldou o seu corpo ao ser golpeado pelo Marco e pelo Vista ao mesmo tempo, evitando ser acertado e sugerindo que ele também consiga prever o futuro. Foi o principal oponente do Barba Branca na guerra de Marineford, chegando a arrombar ele no peito uma vez e depois desentupir o cérebro dele, cena essa que foi suavizada no anime, fazendo com que ele só conseguisse queimar o bigode, e de forma geral foi extremamente injustiçado pela versão do anime, pela versão da Toei, que adaptou a luta muito mais a favor do Barba Branca do que no mangá, onde a luta foi bem mais curta e mais pareada. Lembrando que o problema maior não é eles estenderem a luta, até porque isso é de praxe, mas sim distorcer a impressão do público, por exemplo, com o Akainu sendo pego de surpresa pelas costas, enquanto no anime o Akainu congela completamente de medo antes de ser, trabucado, enterrado no chão pelo Barba Branca. Fora esse debate do Akainu contra o Barba Branca, que, enfim, a gente também não vai se estender muito nele, vimos o Akainu simplesmente atropelar
todo mundo depois que ele voltou do subterrâneo. Derrotou o Ivankov com um soco, atravessou o Jinbe, atravessou o Ace, enfrentou praticamente sozinho os comandantes do Barba Branca, e isso tudo contendo ao máximo o seu poder para não danificar ainda mais a ilha de Marineford. E como já citado antes, derrotou o Aokiji depois de ter lutado por 10 dias e ainda poupou a vida dele, mesmo tendo tido a chance e o direito pré-acordado de poder matar o Aokiji. Galera, o Akainu ele simplesmente vai ser um dos oponentes finais de One Piece, seja do Luffy, seja do Sabo, ou quem sabe dos dois juntos. O Luffy esse, que atualmente já está no patamar dos Imperadores, enquanto o Sabo, em paralelo, foi intitulado de Imperador das Chamas, então ele também vai alcançar esse mesmo nível. E em qualquer um desses casos a vitória não vai ser nada fácil, até por ser uma das batalhas finais da obra, então não esperem menos que um desafio no nível de um Imperador também, quando o Akainu ele lutar com tudo. E finalmente, com a medalha de ouro dessa lista, em primeiro lugar temos o Vice-Almirante Garp. E aqui eu obviamente considerei o Garp nessa lista por ele já ter recebido mais de um convite para o cargo de almirante na época em que o Kong era o almirante de frota na época do Roger, e a gente viu um desses convites sendo recusados no episódio 0 também. E quem sabe, né, o Garp ele não conseguiria até mesmo alcançar o posto de almirante de frota caso ele tivesse primeiro aceitado o de almirante. Mas vamos lá, o Garp de forma geral a gente sabe luta basicamente com seus punhos e Deus ao seu lado, tendo dado um bom chega pra lá no marco em Marineford, apesar de não ter causado um dano grave, conseguiu derrotar o Tinjao, enfrentando de frente a sua broca no auge, que não era algo a se desconsiderar como algo perigoso, derrotou junto do Sengoku o Leão Dourado Shiki no episódio 0, foi o maior responsável pela queda de Rox de Shebeck no incidente de God Valley e recebendo o título de herói da marinha por isso, e tendo enfrentado o Roger dezenas de vezes até quase se matarem. É o personagem dessa lista com o maior número de feitos e os mais expressivos também. Segundo o próprio Kaido, não são habilidades de Akuma no Mi que te levam ao topo, mas sim que o haki supera tudo, e foi isso que fez o Roger se tornar o rei dos piratas, e é justamente isso que o Garp ele também tem ao seu favor. Mas se a gente for reparar bem nesse histórico do Garp, tem algumas coisas, né, que é bom a gente observar mais minuciosamente. O Garp, apesar dele e do Roger quase terem se matado, o Garp ele nunca conseguiu capturar de fato o Roger, e esse sempre foi o objetivo dele. Em God Valley também, ele só recebeu o título de herói da marinha porque nunca foi divulgado para o mundo que ele teve a ajuda do Roger para poder vencer. Isso se ele também não teve a ajuda do bando do Roger, inclusive do próprio Sengoku, que pareceu testemunhar tudo o que aconteceu, né, em primeira mão, ou até do próprio Barba Branca, que pode ter mudado de lado no meio da coisa toda. Então essas coisas diminuem um pouco o histórico do Garp, mas ainda é visível como o Oda ele gosta de exaltar a velha geração, enquanto durante o time skip, durante todo, na verdade, o pós-time skip, o Akainu ele só parecia que ia infartar e que a hemorroida ia estourar toda vez que ele aparecia sentado na cadeira dele. Ou seja, a forma como cada um deles é tratado pelo autor é diferente e importa também aqui para discussão. Não dá para ignorar a puxada de sardinha que o Oda ele daria para o Garp num cenário onde eles se enfrentassem no auge de cada um deles. Então, por mais que eu tenha favorecido o Aokiji em relação ao Sengoku, que teve bem mais feitos em tela que o Buda, nesse caso, nem os feitos em tela do Akainu, que não são poucos, eu acho que seriam suficientes contra o histórico, mesmo que manipulado do Garp e pela sardinha que o Oda gosta de puxar para a velha geração, muito mais para o Garp do que para o Sengoku, já que o Garp ele faz parte do núcleo familiar que gira em torno do próprio Luffy. Na prática, eu acredito que eles sejam extremamente equilibrados, mas alguém tinha que ficar em primeiro lugar, e esse foi o Vice-Almirante Garp. Agora eu quero saber o que vocês concordam ou discordam dessa lista, deixa nos comentários, mas o mais importante é nesse momento, mais uma vez, conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também está ativado para não perder os próximos vídeos de One Piece. E falando neles, os 2 últimos vídeos de One Piece, eles vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, é só escolher qualquer um deles que com certeza vai valer super a pena, beleza? Até a próxima, tchau!